1 Samuel 7 nos revela a respeito da suma importância e do poder de Deus na terra através dos profetas. Amém? Segundo Crônicas 20:20 vai dizer: credes em Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Dá glória para Jesus se você crê nos profetas de Deus. É Deus quem dá a segurança e é Deus quem dá a prosperidade. Porém, quanto à prosperidade, Ele pede que creia nos profetas. A segurança e a prosperidade vem de Deus, mas no quesito prosperidade, Deus manda crer nos profetas. Eu quero prosperidade. Alguém chega para Deus e diz para Deus: quero prosperidade. Aí Deus responde: crede nos profetas. Creia nos profetas que eu dou a prosperidade. E crer nos profetas é obedecer. Obedecer, se você crê no profeta, então você sabe que o que sai do profeta vem de Deus. Se o profeta fala e você não acredita que vem de Deus, então você não crê no profeta, você descrê. Crer no profeta é acreditar que o que o profeta está dizendo, se o profeta está dizendo, é Deus que está falando, é Deus que está mostrando. E se você crê nessa palavra dos profetas, você prosperará. Prosperará em tudo que for fazer. Prosperará em todos os teus intentos. Prosperará em todos os teus projetos. É tudo que você faz. Se você for ali no supermercado, se você crê nos profetas, você vai prosperar na sua ida no supermercado. Se você vai ali fazer uma consulta no médico, se você é um dos que crê nos profetas, você vai prosperar lá naquela consulta. Se você sai para a sua lida todo dia, se você é daqueles que crê nos profetas, Deus faz prosperar aí bem a sua ida, a sua volta, a sua estadia. Prosperar é ir bem. Prosperar é deu certo. Prosperar é você sair para fazer algo e quando você voltar, alguém pergunta: e aí, como é que foi? E você vai dizer: deu tudo certo, foi ok. Isso é prosperidade. Potifar no Egito, ele colocou todos os seus bens e os seus negócios nas mãos de José, porque ele entendeu que Deus dava prosperidade a José. Por que Potifar entendeu que José tinha prosperidade? Porque José estava com os bolsos cheios de dinheiro? Não, José não tinha dinheiro, José nem salário tinha. Mas Potifar entendeu que ele tinha a prosperidade de Deus, porque tudo que ele se empenhava em fazer dava certo. Aí Potifar entendeu: esse homem tem a prosperidade de Deus. Porque a Bíblia diz que onde José colocava as suas mãos, prosperava. Funcionava, alavancava, o que estava parado andava. Podia não ter funcionado na mão de outra pessoa, mas na mão de José funcionava. Podia não ter andado na mão de outro, mas com José andava. Tem coisa que na mão de outra pessoa não funciona, não sai do canto, não sai do lugar. Mas quando coloca na mão de outra pessoa, a locomotiva anda, o negócio funciona. Isso é prosperar. E Deus, Ele traz a prosperidade através dos profetas. Olha aí. Quer prosperar, se apega aos profetas. Mas não faça raiva não. Se apega aos profetas e faz o bem.
Porque quando fizeram raiva ao profeta Elias, Elias diz assim: vai passar 3 anos sem chover em Israel. Passou. Foi Deus que disse: vai Elias, profetiza que não vai chover. Foi não. Elias teve problema com Israel. Ele teve problemas com a perseguição. Ele teve problemas com a rainha, a tal de Jezabel. Pois sob a minha palavra vai passar, não vai chover sobre a terra. Depois de 3 anos e meio sem chover sobre Israel, pense na seca. E o pior, não foi como no Egito não, porque o Egito passou 7 anos sem chover, mas tinha José no Egito para passar 7 anos antes da seca juntando trigo, antes que viesse a seca. Mas Israel não tinha trigo guardado não. Foi 3 anos e meio e não tinha nada reservado. Mas depois de 3 anos e meio, Elias amanheceu, acordou um dia de bom humor. Ele olhou para o alto e disse: quer saber? Sobre a minha palavra vai voltar a chover sobre Israel. Diga para Acabe: aparelhe os seus carros e volta correndo para o palácio, porque vai cair um forte temporal. Avisa ele para a chuva não pegar ele no meio do caminho. Avisa. Mas como assim? Se já faz 3 anos e meio que não cai uma gota. Diga para Acabe que ele aparelhe seu carro e vai depressa, senão o toró de chuva vai pegar ele. E Acabe nos cavalos, voltando para debaixo da saia da Jezabel. Mas antes que Acabe chegasse do palácio, a chuva pegou Acabe. E Jezabel: Acabe, onde foi que tu tomou esse banho? Acabe, se não tem os ribeiros, os rios, os açudes de Israel estão tudo seco, onde foi que tu encontrou água para tomar banho? Acabe. E eu fico imaginando Acabe respondendo: foi o tisbita, não chamar nem de Elias, de tanta rincha que ele tinha. Ele não conseguia pronunciar a palavra do profeta. Foi o tisbita que disse que eu aparelhasse meu carro e viesse depressa para o palácio, porque senão o toró de chuva ia me pegar. E assim sucedeu. E a mesma coisa aconteceu, só que mais forte com Elias. Eliseu. Pois Israel estava passando novamente por uma forte seca, agora nos tempos de Eliseu. A seca era tão forte que quem tinha filho negociava. Eu tenho um filho, tu tem um filho, então vamos se juntar, vamos fazer uma sociedade. Hoje nós vamos cozinhar o teu filho comer, e amanhã eu cozinho o meu e nós comemos, vamos? É assim. Está escrito na Bíblia. Não é ficção. Pode procurar na Bíblia. Hoje nós vamos almoçar e jantar o teu filho, e amanhã nós almoçaremos e jantaremos o teu. E tão escasso que estava o alimento na terra nos tempos de Eliseu. E alguém chegou para Eliseu e disse: Eliseu, tu não se importa com isso? Tu não é profeta? E Eliseu disse: pois amanhã mesmo Deus vai mandar prosperidade. Deus vai mandar trigo e vai mandar cevada. Vai ter trigo, vai ter cevada. Vai ter cevada e vai ter trigo. E teve um homem que duvidou. E Eliseu disse: sobre a minha palavra, como tu duvidaste, tu nem vai comer do trigo nem da cevada. Mas as outras pessoas que estão aqui, eles vão ver o trigo e a cevada entrando pelas portas de Israel. E quando chegou o trigo e a cevada, foi um rebuliço tão grande que esse homem que duvidou e estava debaixo de uma palavra do profeta, ele caiu e foi pisoteado. E ele morreu, porque a multidão brigava pela comida que tinha chegado.
E eles pisotearam, está na Bíblia. E eles pisotearam este homem, na qual Eliseu disse: tu morrerás e não viverás, porque tu duvidaste da minha palavra. E o homem morreu pisoteado, mas as outras pessoas comeram de toda a fartura que chegou na terra de Israel no dia seguinte. E aí a prosperidade tal, Deus manda a prosperidade ou não através dos profetas. O profeta pode não ser rico, mas aonde o profeta coloca as mãos, Deus traz a riqueza. Deus gosta de trabalhar em conjunto com o profeta. Eu não sei que mistério é esse, é Deus. Deus gosta de trabalhar em comunhão com o profeta. Eu não sei porque é Deus, porque Deus ama o profeta. Deus gosta de trabalhar em comunhão com o profeta. Vamos ver o que é que diz a palavra que nós lemos. Versículo 5, 1 Samuel 7. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Por quê? Porque estava havendo uma perseguição dos filisteus. Verso 6. E congregaram-se em Mispá e tiraram a água e derramaram perante ao Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Agora vemos Israel com medo, apavorzados, angustiados e aflitos por causa da ameaça dos filisteus. O que é que acontece no verso 8? Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel. Disseram a quem? E Samuel era o quê? Profeta. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Olha o que é que o povo está dizendo para Samuel. Samuel, pelo amor de Deus, não pare de orar ao nosso Deus. Observe uma coisa, que o povo disse: não deixe de clamar ao Senhor. Deus de quem? Deus de quem? Olha aí. Deus de quem? Não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de clamar ao Senhor. De quem é esse Deus? Eles disseram: não deixe de clamar ao Senhor nosso. O povo falou: nosso Deus. Observe que o Deus era deles, mas quem tinha que clamar era Samuel. O Deus era o nosso Deus, ora por nós. O Deus era deles, mas Deus iria ouvir a oração de Samuel. Clame ao Senhor nosso Deus por nós. Como assim? Se o Deus é deles, como é que Samuel tinha que clamar? Não era o Deus deles? Por quê? Porque Samuel era profeta. E Deus gosta de trabalhar em comunhão com o profeta. Ele gosta de trabalhar. Onde tem profeta, ele trabalha com o profeta. Deus gosta de andar de mãos dadas com o profeta na terra. Entenda. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos do filisteu. Então o Deus era deles, o Deus era de todos, o Deus era de Israel. Mas quem tinha que clamar? Quem tinha que clamar para que Deus livrasse dos filisteus era o profeta Samuel. Verso 9: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou, diz assim toda a igreja, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. Agora, depois da vírgula, todo mundo. E o Senhor lhe deu ouvidos. Ou seja, Samuel, tá bom, o Deus é de vocês, o Deus é meu e o Deus é vosso. Mas vocês estão me pedindo para clamar, é porque provavelmente vocês já estão cansados de clamar e Deus ainda não respondeu, é ou não é?
Quando um povo pede alguém, uma pessoa pede alguém para orar, é porque essa pessoa já está orando e não está dando certo. Não é verdade? Então, se não está dando certo, então vai Moisés. Vai Moisés, Samuel, tudo é profeta. Vai Samuel, ora e fala com o nosso Deus e pede a Ele para nos livrar. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Lhe deu ouvido. Deu para quem? Deu para Samuel. Para Samuel. Não estou dizendo que Deus gosta de trabalhar em conjunto com o profeta, porque profeta é pessoa de confiança de Deus. Profeta é o testemunha viva de Deus. O profeta, ele escuta quando Deus está triste, ele escuta quando Deus está alegre, ele escuta quando Deus está empolgado, ele escuta quando Deus quer, quando Deus não quer. O profeta que é profeta, ele escuta o riso, a alegria, o riso de Deus, assim como ele pode escutar o choro do Espírito Santo. Então tem intimidade. E todos nós somos a semelhança de Deus. Tanto eu como você, nós damos preferência a trabalhar com alguém que a gente tem mais intimidade, sim ou não? Se disser assim, não, vamos juntar aqui de 2 em 2 para fazer um trabalho na igreja. Você escolhe a pessoa, o seu par. Você vai escolher quem? Provavelmente a pessoa que você é mais próximo, que você tem mais afinidade. A pessoa que você se sente mais à vontade para conversar. Não é assim? Deus é a mesma coisa. Por que ele gosta de fazer as coisas através do profeta? Porque com o profeta Deus tem mais afinidade. Com o profeta Deus, ele se sente mais à vontade. Com o profeta Deus já é acostumado a falar e a contar as suas coisas, dos seus pensamentos, do seu coração. Você sabia que às vezes Deus desabafa com o profeta? Eita, isso aqui pode dar. Eu posso até ser preso se eu falar isso aqui em alguns lugares por aí. Se eu falar isso aí em alguns países afora, eu posso ser preso na mesma hora. Não foi o que eu falei mesmo? É tão sério que eu me esqueci. O que foi? Deus apagou da minha mente para não falar mais. O que foi que eu falei? É sério, eu esqueci. Isso. Deus gosta, às vezes, de desabafar com o profeta. Por isso que o povo estava em tempo de ser destruído pelos filisteus. E o povo chorava, jejuava, clamava, se arrependia, fazia confissão dos seus pecados e nada. Então vamos chegar a Samuel. Quem era Samuel na época? Sim, ele era profeta. Mas além de profeta, a Bíblia, esse texto que nós lemos está dizendo que Samuel era juiz sobre Israel. Juiz, porque naquela época não tinha reis, nem governadores. Naquela época os juízes governavam Israel. E o juiz da época, o juiz eleito da época era Samuel. Já tinha passado quem? Tinha passado Sansão, tinha passado Débora, tinha passado vários outros juízes. E agora estava na vez de Samuel. Samuel que estava governando Israel. Ou seja, naquele tempo, juiz, ele tanto governava como pastoreava. Juiz tanto governava como pastoreava. Por isso que as pessoas levantadas para ser juízes eram pessoas escolhidas de Deus. Uns tinham chamado para sacerdócio, outros tinham chamado para evangelista, outros tinham chamado para aconselhamento, mas todos tinham um chamado especial de Deus. E Samuel, ele era profeta, foi a vez do profeta governar Israel. Pois bem, então entendemos aqui que Israel estava debaixo da cobertura espiritual de Samuel. Estava debaixo da cobertura espiritual de Samuel. Por isso que o povo diz: ora por nós, pelo nosso Deus, para que o Senhor nos livre. E Samuel orou, ofereceu sacrifícios, e o Senhor lhe deu ouvidos. Verso 10. Te prepara agora.
E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. Ou seja, Deus já tinha ouvido a oração de Samuel. E agora Samuel estava sacrificando em gratidão a Deus. E foi nesse momento que os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o que foi que Deus fez? Ele trovejou o Senhor aquele dia com grandes estrondos sobre os filisteus. Ou seja, naquele arraial tinha judeus e tinha filisteus. Mas os céus começaram a estrondar de fortes trovões. Porém, os relâmpagos, os trovões, só caíram em cima dos filisteus. Eu fico imaginando aqui algo paralelo ao arrebatamento da igreja. Porque acredito que quando os filisteus chegaram, eles começaram a se espalhar pelo meio dos judeus. E tinha hora que ninguém sabia direito quem era mais judeus e nem quem era mais filisteu, porque aqui era um judeu, aqui era um filisteu, aqui um judeu, aqui um filisteu. Eles já estavam misturados. Mas quando o céu estrondou, os relâmpagos só caíram em cima dos filisteus. É algo paralelo ao que vai acontecer no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que no dia do arrebatamento vai ser assim, vai ter dois trabalhando. Um vai subir e o outro vai ficar. Vai ter dois pilotando o avião. Vai subir um e o outro vai ficar. Por isso que, você sabia que por isso que toda empresa de aviação, elas são obrigatórias a colocar dois pilotos em cada avião? Por que isso? Por que é obrigado a ter dois pilotos preparados? Porque eles sabem que quando houver o arrebatamento, se o piloto for crente, ele vai ser arrebatado. Então tem que ter dois pilotos, porque a Bíblia diz que vai ser mais fácil, pode ser que os dois sejam arrebatados, mas é mais fácil um ser arrebatado, na verdade é mais fácil nenhum dos dois ser arrebatado. Mas se porventura alguém for crente, vai ficar um para pilotar o avião. Foi a mesma coisa que aconteceu no arraial dos filisteus. O que é que está dizendo? Com grande estrondo sobre os filisteus. Aí trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. Ou seja, os relâmpagos só caíam em cima de cabeça de filisteu. Os raios, quando eles desciam sobre o arraial. Mas quando já estava chegando na pista de pouso, eles procuravam essa cabeça aqui, esse aqui é judeu, dizia, aqui é filisteu, vai, pá. Quando o raio descia, na hora que ia chegando, ele procurava detectar, esse aí, será que é filisteu ou se é judeu? Se for judeu, dizia, agora se for filisteu, cai. Eles tinham que ter um radar quando estava chegando na pista de decolagem, para detectar quem era judeu e quem era filisteu, porque a Bíblia diz que os trovões só caíram sobre os filisteus. Papo de palma para Jesus, crente. Por quê? Porque o profeta orou e Deus ouviu a oração de Samuel. Deus, eu acho lindo essa frase, do versículo 9. E o Senhor lhe deu, é muito bonito isso. Se tivesse escrito assim, o Senhor ouviu, não seria tão bonito. Mas está escrito assim, o Senhor lhe deu, lhe dá ouvido. Eu fico imaginando Deus fazendo assim, ó. Quando o povo estava orando, Deus estava assim, ó. O povo estava clamando, o povo estava se cortando com gilete, e Deus. O povo estava se jogando na fogueira, e Deus. Mas quando Samuel, o profeta, começou a clamar, agora Deus se inclina para Samuel, vira os seus ouvidos e diz: fala, Samuel, que eu te escuto. E por causa da oração de Samuel, Deus deu vitória na batalha.
Deus deu vitória na batalha porque tinha profeta intercedendo. Quando os filisteus pensavam que ia dar de goleada, então lá vinha o profeta, acordava do seu sono e começava a interceder, e Deus fazia com que Israel eles empatasse e ainda fizesse mais um gol, nem que fosse no último minuto, mas para dar a vitória. Eu fico imaginando a partida. Israel e os filisteus. Bate o meio de centro. Lá vai o filisteu agora segurando a bola. Lá vai o filisteu puxando a bola para o lado. Filisteu toca para o filisteu A. Filisteu B toca para o filisteu C. Lá vai. Vai chutar. É gol. Defendeu. Agora lá vai Israel. Lá vai o chuta da bola. Toca no meio direita. Toca no meio esquerda. Vai passando. Lá vai ele. É para aquietar. É para saquetar, não é para saquetar. Aquietar e saber que eu sou Deus. Não é para aquietar, não, é para se aquietar. Para se aquietar e saber que eu sou Deus. Não é não, Micaías? No versículo 8: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Diz assim: não para, Samuel. Diz assim: não para, Samuel. Não para, Samuel. Não para, Samuel. A unção está tão forte que até narrador de jogo eu virei. Nunca pensei em um negócio desse. Logo eu, não vou nem contar a minha história de jogador de futebol, senão vai baixar a atmosfera. Deixa para depois. Vai quebrar a unção. Verso 11: e os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Beticá. Depois que o profeta orou, agora ficou fácil. Antes do profeta orar, Israel fugia dos filisteus. Mas depois que o profeta orou, agora Israel é quem corria atrás de filisteu. Sabe o que isso quer dizer? Se tem oração de profeta, cadê? Onde é que tem um filisteu aí? Eu vou pegar. Se tem cobertura espiritual de profeta, onde é que tem um demônio? Eu vou pegar. Se eu estou debaixo da cobertura espiritual de profeta ou de profetisa, te prepara, filisteu, porque Israel vai te pegar. Se estiver debaixo da cobertura de profeta, os filisteus podem se levantar Golias, pode se levantar gigante, pode se levantar aquele lá. De onde é que ia ver o gigante? Dos filisteus. Mas enquanto não tinha um ungido como Davi, dando cobertura a Israel, foi ele que disse: ainda hoje eu cortarei a cabeça desse filisteu e darei o seu corpo no arraial dos filisteus, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Mas antes de Davi se levantar, Israel, ele fugia de Golias. Porque no tempo de Davi, a Filístia era grande. Filístia são várias cidades
São vários povoados que formam os filisteus. Então, o gigante de Gate era uma das províncias da Filístia. Ele era filisteu. Então todos estavam com medo do gigante. Mas quando Davi se levantou, ele disse: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu mesmo derribarei esse gigante. Davi, mas tu não pode enfrentar esse gigante, porque tu ainda é moço. E esse filisteu, ele é guerreiro desde a mocidade. E Davi respondeu: o teu servo, quando apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e o urso, eu me levantava contra eles, feria o urso e feria o leão, e arrebatava a ovelha da boca do urso e do leão. Da mesma forma que Deus me livrou do leão e do urso, assim Deus me livrará das garras deste filisteu. Verso 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Dá uma glória para Jesus. Colocaram os filisteus por terra. Os filisteus que antes perseguiam Israel, agora Israel estavam perseguindo os filisteus. E agora que a vitória está garantida, agora que a batalha foi ganha, então a Bíblia está dizendo que o profeta, ele pegou uma pedra e chamou o nome daquela pedra Ebenezer. Ele pegou uma pedra, colocou naquele lugar onde Deus tinha dado a vitória e disse: essa pedra agora se chama Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, que o Senhor ajudará quem crê, que o Senhor dará a vitória quem crê, quem crê. Mesmo porque profeta, ele não cai de paraquedas no arraial. Não. Todo profeta tem história. Quem disse que profeta cai de paraquedas no arraial? Quem caiu sobre o arraial dos filisteus foi os relâmpagos que Jeová mandou, mas profeta tem história. Profeta, ele não cai do céu, ele surge das profundezas. Das profundezas a ti clamo, Senhor. É assim que nasce profeta. E o profeta na qual nós estamos aqui nos referindo, Samuel, nós vemos isso no capítulo de número 3, versos a partir do 18, diz assim, o início da história de Samuel. Eu vou já encerrar, é só mais uma pequena observação. Então Samuel lhe contou, 1 Samuel 18, capítulo 3, verso 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse quem? Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia, verso 19, crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E Samuel crescia, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor.
Ou seja, profeta tem história, rapaz. Antes de Samuel ser reconhecido por profeta, ele teve que passar por muitos baixos, nem vou dizer altos e baixos quem passa as pessoas normais, mas profetas passam quando estão no processo de concepção, eles passam por baixas e mais baixas. E Samuel teve que passar por muitas baixas. No capítulo 1 desse mesmo livro, nós vemos aqui nos versos 26, 27 e 28, quando a sua mãe Ana disse: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Isso Ana falava com Eli. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. É o que ela esteve fazendo? Orando. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também o Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Vemos aqui, estou já encerrando, vemos aqui a concepção do profeta Samuel. Ou seja, antes que Samuel existisse, antes que ele fosse gerado no ventre da mãe, então já tinha oração pela vida de Samuel. Porque Ana, ela chorava por causa do desprezo do marido, por quanto da afronta de Penina. Então Ana, ela orava incessantemente por Samuel. Por quê? Porque Samuel representaria para Deus. Ana não sabia disso ainda. Porém, Deus estava forjando em Ana a sua oração. Estava forjando que Ana clamasse desde as profundezas. Porque o que estava saindo de Ana era algo muito mais além do que ela pensava. Porque o que estava para sair do ventre de Ana, aliás, ser gerado no seu ventre, era o sacerdócio sobre Israel, era algo tremendo sobre a nação de Israel. Era o sacerdócio, era o ministério profético e o governo. Por quê? Porque Samuel, ele era sacerdote, profeta e juiz. O que estava prestes a Ana conceber era algo que ia romper em 3 dimensões sobre Israel. Porque Israel estava passando por crise no sacerdócio, estava passando por crise na religião, pois Eli e os seus filhos estavam se corrompendo. Os filhos de Eli se corrompiam e Eli passava a mão na cabeça. Então o sacerdócio sobre Israel estava corrompido. O reinado de Israel estava corrompido. E o ministério profético sobre Israel estava extinto. Não havia... A Bíblia diz que nesse tempo não havia ministério profético. Deus não falava na terra nesse tempo. Então o que estava para ser gerado através da oração de Ana, olha a responsabilidade, a oração de Ana estava para gerar, estava para restaurar o sacerdócio, o profético e o governo de sobre Israel. Por isso que ela teve que chorar muito, por isso que ela foi perseguida, por isso que ela passou muitos anos. Então esse aí foi o início da concepção do profeta Samuel. Aí o que é que diz a palavra? 28, por isso também o Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Ou seja, para o profeta que acabou de nascer, agora ele não poderia ter o mesmo privilégio que a maioria das pessoas tem, de nascerem e viverem criados pelo pai e pela mãe. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés não teve o privilégio de ser criado pelo pai e pela mãe. Ele teve que ser adotado pela filha de Faraó. Então ele foi criado longe da sua família, da sua casa, da sua parentela, dos seus pais. Assim também aconteceu com Samuel. E assim acontece, não é uma regra, mas é uma coisa que se repete muitas vezes quando se fala em profetas. Profetas, Deus costuma, não é todo caso, mas em muitos casos Deus costuma tirar profeta da sua casa. O ministério profético, sacerdótico de Abraão começou na fase adulta, mas assim que começou, a primeira coisa que Deus disse para Abraão, disse: sai da tua casa,
sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Porém, quando o profeta de nascença, o profeta de ministério, porque existe profeta de dons espirituais, é a pessoa que profetiza. Pelo dom espirituais, nós podemos profetizar. Mas existe o ministério do profeta, assim como existe o ministério do pastor, o ministério do apóstolo, o ministério do bispo, o ministério do mestre, existe o ministério do profeta. Então, o profeta, quando ele nasce com o ministério, então ele geralmente fica longe dos pais, fica longe da família. Assim aconteceu com Samuel. Aí vamos ver o que diz agora no capítulo 3. Foi o que aconteceu, estou já terminando. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora Samuel estava jovem. Ele servia ao Senhor por quê? Porque ele foi morar na igreja. Onde é que o profeta foi morar? Na igreja. O profeta, quando nasceu, ele foi tirado do pai e da mãe e foi adotado. Quem foi que ele foi adotado por quem? Por Eli. E Eli morava onde? Na igreja. Então, desde pequenininho, ele foi morar na igreja. E quando ele já estava jovem, o que aconteceu? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que foi que eu disse? Que o ministério profético estava apagado nesse tempo. Não tinha. A palavra do Senhor era de muito valor naqueles dias. Porque não havia visão manifesta, ou seja, não havia revelação, não havia visão, não havia profecia. Versículo 2: E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde eles moravam, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. Samuel estava sendo preparado, ainda ele não conhecia a voz do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que Deus chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Dá um glória para Jesus. Então Samuel foi e se deitou. Já estou já terminando. E foi Samuel e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. A primeira coisa... A primeira revelação, a primeira profecia que agora Samuel estava na incumbência de entregar para Israel, era uma profecia, como está dizendo: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ouvir lhe tinirão, todo aquele que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Olha a responsabilidade agora do jovem Samuel. Ele ia dizer uma coisa que as pessoas iam abrir os ouvidos. Abrir os ouvidos e iam ficar perplexos com aquilo que Samuel estava dizendo. Porém Samuel ainda nunca tinha tido uma visão, uma revelação, nunca tinha sido manifesta a palavra do Senhor através de Samuel. Então grande era a responsabilidade, porque dificilmente as pessoas iriam acreditar. 12: No mesmo dia suscitarei contra Eli. Então aqui veio a profecia contra Eli e os seus filhos. Pulando para o verso 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse Eli: Ele é o Senhor. Então Eli reconheceu que quem falou com Samuel foi Deus. E ele mesmo admitiu: foi Deus. Faça o que bem parecer aos olhos.
Então é assim que Deus prepara profeta. O profeta, ainda que não tenha experiência, ainda que não tenha reconhecimento ainda, mas quando Deus começa a usar o profeta, as pessoas que ouvem a profecia e a revelação, elas vão dizer, foi Deus. O profeta pode nunca ter sido profeta, mas no dia que entregar a primeira profecia, alguém vai dizer, é Deus. O profeta pode ainda não ter o título de profeta, mas a partir do momento que Deus levanta profeta, aquilo que o possível novo profeta está falando, vão dizer, é Deus. Você sabe como é que Deus faz com que a igreja, com que as pessoas e a sociedade reconheça que é um novo profeta que está surgindo aí, quando o que ele fala é de Deus. Então, quando ele fala que é de Deus, o profeta pode ser pequeno, o profeta pode ser jovem, o profeta pode ser mulher, o profeta pode ser menino, o profeta pode ser pobre, mas a partir do momento que é Deus na boca do profeta, as pessoas vão ter que reconhecer e dizer, é Deus na boca desse profeta. O que foi que aconteceu daí adiante? Porque a primeira profecia foi algo tremendo, porque a primeira profecia que ele foi dar foi para o seu pai espiritual, aí é mais difícil. Observe que a primeira profecia que Deus mandou Samuel entregar, não foi para a irmãzinha que veio assistir o culto lá atrás, não. Deus não queria que um profeta levantado por ele fosse entregar algo às escondidas, não. Mas quando Deus levanta, quando é Deus que levanta profeta, Deus faz entregar algo que ninguém vai duvidar, mas faz entregar ao cabeça. Quem era o cabeça? Era Eli. Era Eli. Era Eli. Porque talvez se Samuel começasse a entregar profecia para as irmãs que iam chegando na igreja, talvez ia começar a chegar fuxico para Samuel, para Eli. Ei, está sabendo aí que Samuel está passando umas profetadas aí no meio da igreja? Por quê? Porque quando é Deus que está levantando, Deus leva a pessoa a profetizar para a pessoa certa. E quando Deus contou tudo que Deus tinha falado a respeito de Eli e a sua casa, então Eli teve que se dobrar e dizer, é o Senhor quem falou contigo. Ora, se o cabeça, se o sacerdote da época disse que era Deus que tinha falado com Samuel, então agora quem queria se levantar para dizer que Samuel não era profeta? Mesmo porque a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, Deus fez com que Samuel estivesse perto de Eli. Sim, Senhor. Sim, pastor. O Senhor me chamou? Não, Samuel, não te chamei não, vai dormir. Aí pela segunda vez ele vem Samuel. Pastor, o Senhor me chamou? Chamei não, rapaz, vai dormir. Vai acordar cedo da manhã. Pela terceira vez, quando lá vem Samuel, na porta do quarto. Pastor, aí fica imaginando o pastor do outro lado da porta. Ai, meu Deus do céu, estão batendo nessa porta de novo. Aí o Samuel, ele abre a porta. É tu de novo, Samuel? O que foi? Ele, rapaz, pastor, porque alguém está dizendo Samuel, já é a terceira vez. Não, Senhor, não só tenho eu, Senhor. Então o experiente sacerdote ali disse, agora entendi o mistério. Faz o seguinte, Samuel, quando tu escutar de novo, tu vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que eu te ouço. Porque ele entendeu que era Deus. Então quando Deus vai levantar um profeta dentro de uma congregação, Deus fala, mostra primeiro para o sacerdote. Olha aí. Provei ou não provei na Bíblia? Eu já disse várias vezes, se Deus tiver de levantar algum profeta aqui, a primeira pessoa a Deus mostrar vai ser para o altar. Tal não está na Bíblia. Para quem foi que Deus mostrou para Eli que Samuel era profeta? Primeiro, para o pastor dele.
Não, glória. Mas é para Jesus. Agora, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: se um dia Deus te levantar como profeta, Deus vai mostrar primeiro para o pastor e para a pastora. Deus não vai levantar profeta para estar passando revelação nos cantos escondidos da igreja. Não, nos cantos, nas calçadas escondidos, nas saídas escondido do pastor. Deus não faz isso. Se porventura alguém estiver passando recado, profecia, dizendo que Deus está falando, e essa pessoa, e Deus não mostrou primeiramente para o altar, mas a pessoa está passando revelação, profecia escondida nos cantos da parede, sai de perto e diz: sai de perto, está repreendido Satanás. Porque não é de Deus, Deus não trabalha dessa forma. Olha para a pessoa que está lá e diz, só mais uma, diz assim, ó: não te preocupa, porque na hora que Deus for te levantar, os pastores vão ser os primeiros a saber e estar de acordo e felizes com o teu ministério profético. Versículo 20, 19 ainda, desculpa, 19, estou terminando. E crescia Samuel, nós já oramos, né? Terminou a pregação, encerra o culto. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Está vendo? E quem é que dá sucesso para profeta? É Deus. Deus, quando levanta um profeta, ele faz questão que tudo aquilo que o profeta fala se cumpra. Ele faz questão, porque Deus, ele não vai envergonhar o seu profeta. Ele não vai envergonhar. Ele faz questão de sustentar toda a palavra que sai da boca do profeta. 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso aqui foi a origem do ministério profético de Samuel. Por isso que quando Samuel estava na fase mais madura, que agora ele saiu de Siló, agora ele estava em Ramá. Ele saiu de Siló e foi morar em Ramá. O centro do seu ministério profético era Ramá. Mas Ramá não era apenas o centro do seu ministério profético, era o centro do seu sacerdócio e o centro do seu ministério político. Em Ramá, no gabinete de Samuel em Ramá, ele exercia o sacerdócio, o profético e o governo. E é por isso que agora todos respeitavam. E é por isso que nós vimos lá em Samuel capítulo 7, que as pessoas diziam: Samuel, ore ao nosso Deus por nós, para que Ele nos livre. Sabe por que o povo disse isso? Porque eles sabiam que Samuel não tinha caído de paraquedas no arraial. Ele sabia que Samuel tinha história. Ele sabia que Samuel surgiu quando Ana orava e chorava por um filho. O povo sabia que Samuel, ele surgiu e ainda muito pequeno ele não teve o direito, teve que pagar o preço de morar fora, longe da sua casa. Samuel, ainda criança, teve que morar numa igreja. Coitadinho, meu Deus. Teve que morar numa igreja, assim que é bom morar em igreja, viu? Eu não sei na igreja de Eli, mas nessa aqui é boa. Mas parece que na igreja de Eli não era tão boa assim. Por quê? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéas, eles levavam as mulheres para se prostituírem dentro da igreja. A Bíblia diz que os homens se ajuntavam, pessoas se ajuntavam na porta da igreja e faziam festas. Bebiam, se prostituíam, desde a calçada até o altar. Então para Samuel não foi fácil ser criado num ambiente desse.
sabendo que era a casa do Senhor, sabendo que sua mãe tinha abrido mão de criar ele, para agora ele estar sendo criado num ambiente sujo, porque a sua mãe achava que ele sendo criado na casa do Senhor ali, na igreja de Eli, ele ia ser criado num local com pureza, mas na verdade era para ser um local com pureza, porém estava corrompido. Porém, que eu quero enfatizar aqui, que Samuel teve que pagar um preço sem ter culpa de nada. Ele teve que crescer vendo a corrupção dos sacerdotes. Samuel, ele teve que desenvolver pouco a pouco os seus ministérios, sabendo que o seu pastor estava passando a mão no pecado dos filhos. Sabendo que os pastores auxiliares, no caso Ofni e Finéia, estavam corrompidos, até se prostituíam e bebiam com mulheres dentro da igreja. Então, muitas vezes, o profeta, o ungido de Deus, quando está sendo preparado, ele é preparado em ambientes na qual ele vai ficar decepcionado. Muitas vezes o profeta ele é criado dentro de ambientes onde você pensa que aquele que foi levantado para cuidar é aquele que vai descuidar, é aquele que vai afrontar, é aquele que vai perseguir, é aquele que vai te ferir. O profeta ele é criado nesse ambiente. Ele é colocado no lugar onde ele pensa que vai ser tratado, mas na verdade ele vai ser ferido por quem deveria tratar. Samuel passou por isso. Os profetas dessa casa passaram por isso. Nós somos criados em ambiente, nós somos desenvolvidos o nosso ministério em ambiente onde aquele que deveria cuidar, nos tratar, ele nos feria. Assim foi o início do ministério de Samuel. Está vendo como é parecido? Está vendo como é parecido o ministério de Samuel, o ministério profético e sacerdócio de Samuel, como o ministério profético e sacerdótico desse altar aqui? Eu contando a história de Samuel, parece que eu estou contando a minha história, a história da minha esposa. Tanto faz, só troca o nome. Tira os nomes, tira Samuel e coloca Renata e Flávia. É a mesma coisa, a mesma história. Vocês perceberam? Pastor, quem foi que sorrou essa palavra? Foi Deus, eu estava aqui orando. Eu estava orando e pedindo uma palavra e Deus, daí, vai, leia aí para tu ver. Quando eu comecei a ler, está aí. A revelação. Eu já tinha pregado isso antes aqui. Deus me mostrou isso hoje, quase na hora do culto, no final da tarde. É revelação. Olha para a pessoa que está lá e diz assim: é revelação. Para encerrar, mas Samuel não se deixou se corromper, ele não se deixou desanimar. Samuel ele não seguiu as mesmas pisaduras que os sacerdotes que estavam acima dele seguiram. Samuel ele entendeu que aquilo que ele estava vendo era o que ele não deveria fazer. Samuel estava aprendendo que o que Deus queria dele era ao contrário daquilo que ele estava vendo todos os dias na igreja que ele fazia parte. Por isso que se Samuel era que nem Elias, se ele dissesse chova, chovia, se ele dissesse não chova, se chove, chovia, se dissesse agora para de chover, parava de chover. Por quê? Porque tinha história. Porque Samuel ele não caiu de paraquedas no arraial. Ele nasceu desde as profundezas, onde Ana chorava, orava, era humilhada, era perseguida, mas ela não desistia. Aí foi que começou a surgir o profeta. Vamos orar, fica de pé, vamos encerrar. É Deus que está falando. Essa história não foi eu que montei, não foi eu que escrevi. Essa história foi escrita.
aproximadamente aqui 1050 anos antes de Cristo. Parece que foi escrita hoje à tarde. Parece que eu me sentei com minha prancheta e comecei a escrever a minha história como a da minha esposa. Estou encerrando, mas toda a autoridade que estava depositada sobre Samuel, o que foi que aconteceu depois que enquanto Samuel estava governando sobre Israel, o que foi que aconteceu depois de ele orar, depois de ter livramento, depois de Deus abençoar? O que foi que aconteceu? O povo pediu um rei. Chegou o momento que o povo disse assim: Samuel, é o seguinte, você já está cansado, nós queremos ser igual às outras nações, porque nós queremos um rei, nós queremos um governo, um reinado, uma dinastia igual às outras nações. Nós não queremos mais que você reine sobre nós, nós queremos mais que você seja nosso profeta. Então eles rejeitaram. Isso está escrito, eu vou terminar capítulo 8. Aí versículo 6 do capítulo 8 diz o seguinte: porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Foi que, diante da injustiça, foi o que Samuel fez? Orou ao Senhor. O povo chegou até Samuel e disseram: Samuel, a gente não quer mais não. A gente quer mais não, pede a Deus um rei para a gente. Como foi que Samuel se sentiu? Ferido, afrontado, magoado, desprezado. Aí, com toda essa carga de sentimento, de desprezo, de ferida, o que é que Samuel foi fazer com ele? Foi que ele pegou essa carga de sentimento e levou para onde? Para o altar. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Eu imagino Samuel angustiado, imagino Samuel sentindo desprezo, orando no altar do Senhor e dizendo para Deus, Deus, olha a covardia, Deus, olha o que é, depois de tantas vitórias, tantas bênçãos, de tanto livramento, olha como é que eles estão me retribuindo, Deus, olha aí. Deus, faça justiça, coloque eu e este povo na balança. Assim que o profeta foi orar, quando ele foi injustiçado. E de pensar que Deus realmente era com Samuel. Versículo 8, versículo 7, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então agora Samuel, ele chegou no altar do Senhor, para falar com o Senhor e reclamar a Deus do povo. Samuel foi murmurar a respeito da injustiça do povo para com Deus. E o que foi que Deus disse? Deus começou a falar também: Samuel, o pior foi o que eles fizeram comigo, Samuel, esse povo, antes de te rejeitar, eles rejeitaram a mim. Eu fico imaginando agora uma conversa entre um profeta e o próprio Deus. O profeta dizendo: esse povo me magoou. E Deus dizendo: Samuel, também esse povo me magoou. Eu sei o que é isso, Samuel. Porque antes disso acontecer contigo, também aconteceu comigo. Antes deles te magoarem, um dia eles me magoaram. Samuel, eu sei o que é que tu está sentindo, porque eu também senti essa dor, Samuel. E os dois conversando a madrugada inteira sobre aquele povo que se levantou contra o profeta de Deus. Você já parou para pensar como é que é uma conversa entre um verdadeiro profeta de Deus com Deus, quando o profeta é injustiçado pelo próprio povo na qual ele apacenta? O que é que Deus vai dizer? O que é que vocês acham que Deus vai dizer? Te levanta, Samuel, vai. Não. Quando Samuel pensava que Deus talvez fosse exortá-lo, Deus falou: não, Samuel, tu está triste, pois eu estou mais triste do que você. Porque a dor que tu sente é a dor que eu senti. Tu está sentindo, Samuel, o que eu senti
quando esse povo me traiu, porque eles não rejeitaram a tu, mas rejeitaram a mim. Ou seja, quando se rejeita, quando se faz covardia com o profeta, quando se afronta o profeta, quando se despreza o profeta, não é somente ao profeta que está afrontando, mas é primeiramente a Deus. Está escrito na palavra. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que disseram, pois não tem rejeitado a ti, mas antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei. Era Deus falando aqui, ó. Samuel reclamando: Deus, esse povo aí disse que eu não quero outro rei no meu lugar. Aí foi que Deus falou: ó Samuel, veja tudo que eu fiz sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. A mim me deixaram, a outros deles serviram, assim também faz a ti. Então, quando Samuel reclamava do povo de um lado, Deus reclamava do mesmo povo de outro, do mesmo povo. Enquanto Samuel dizia: Deus, esse povo foi covarde comigo, Deus dizia: Samuel, olha para tudo que eles fizeram para mim desde o dia que eu tirei eles da terra do Egito. Eles me deixaram, eles adoraram ídolos, eles profanaram o meu nome, eles me abandonaram. E Samuel falando uma coisa e Deus falava outra. O que poderia suceder a este povo? O profeta do povo reclamando e o próprio Deus reclamando mais ainda do mesmo povo. E o povo em casa dormindo, sem saber a conversa que estava tendo no altar. Israel dormia, enquanto Samuel reclamava do povo, e Deus se lembrava de tudo que o povo tinha feito contra Deus, desde o tempo que tinha tirado do Egito, ó. Deus estava se lembrando desde a época de Moisés ainda, ó. Já estava no tempo de Samuel. E Deus, ó, a covardia que eles fazem comigo é desde o tempo do Egito, tu não sabe de nada, tu não sabe da reza, tu não sabe um terço, como é que diz? Tu não sabe um terço da oração. Verso 9 para encerrar. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, foi que Deus disse: ouve a sua voz, escuta o povo, porém protesta-lhes solenemente, ou seja, faz uma reunião e protesta, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Ou seja, Deus diz assim: tá bom, eles estão querendo isso aí, então reúne eles solenemente, reúna eles, faz uma reunião e protesta contra eles. Fala mesmo. Samuel, não cala a tua boca, fala. E fala para eles tudo que o rei que eles estão pedindo vão fazer contra eles. Aí Samuel reuniu o povo numa reunião como essa aqui, e disse, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefe de 1000 e chefes sobre 50, para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os pretextos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e tomará do melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimirá para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimirá é destruir, tomar tudo. Dizimirá o vosso rebanho
e vos lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Isso são para os infiéis, para os profanos, para os perseguidores e para os ingratos. Mas para os verdadeiros, para os fiéis, para os que honram, para os que têm gratidão, para os que reconhecem a veracidade deste chamado, desse ministério, desse sacerdócio, deste governo, deste profético. Aos que honram essa unção, aos que honram esse ministério. Acaba sobre Candaravacebacá. Nenhuma praga chegará a ti. Deus o poupará do dia mau, assim como guardastes a palavra desta paciência, assim Deus guardará do dia da aflição, do dia da enfermidade, do dia do luto, do dia da praga, do dia da tribulação. Cadê os fiéis? Cadê os verdadeiros? Cadê os que honram? Cadê os que têm gratidão? Cadê? 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 Pois Deus te livrará do dia mau, porque guardastes a palavra desta paciência. Isto está escrito em Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da paciência, assim também o Senhor te livrará do dia mau. Cadê os crentes da glória? Dá um brado de glória para Jesus. Dá um brado de glória, adora, adora, adora. Cadê? Quem é que vai correr na unção? 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 Quem é que vai correr? Corre! Recebe o teu milagre, recebe a tua bênção, recebe a providência de Deus, recebe o livramento, recebe a paz, recebe a alegria, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o livramento, recebe o livramento, recebe livramento, recebe de Deus, aquilo que tu vai buscar hoje, recebe, aquilo que tu vai pedir hoje, recebe, aquilo que tu vai suplicar hoje, recebe, aquilo que tu vai buscar, recebe. Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Cadê os?
É noite de avivamento. É noite de avivamento. Avivamento. Deixa o Espírito, porque Ele sopra sobre ti. Ele sopra sobre ti. Uma glória. Há uma ligação aqui, ó. Nada é coincidência. No profético, tudo é conexão. Quem pega, há uma unção de Deus aqui, há uma unção neste lugar. Sinta ela aí. Sinta essa unção aí. Deixa Deus te reacender. Diga, me reacenda, Deus, diga isso. Me reacenda de novo. Me reacenda de novo. Sinta Ele, sinta. Deixa Ele te tocar aí, aqui e ali. Você que está aí, deixa Ele tocar aí. Você que está lá, deixa tocar lá. Você que está cá, deixa te tocar aí. Deixa Ele, sinta essa presença. Sinta essa presença. Sinta essa presença. Deixa Ele te toca, Ele te toca. Deixa Ele tocar, deixa Ele tocar. O varão vai te tocar. O varão vai te tocar. O varão vai te tocar. Ele tocando, Ele tocando, Ele tocando, Ele tocando. Toca mais aí, toca mais aí, toca mais aí, toca mais aí. Tá tocando, tá tocando, tá tocando. Deixa Ele te tocar, vaso. Deixa Ele te tocar, vaso. Deixa Ele te tocar. Ei, pote de azeite, deixa Ele te tocar. Ei, botija de azeite, deixa Ele te tocar. Ei, cerâmica do céu. Ei, azulejo do céu, deixa Ele te tocar aí. Azulejo. É a pedra que derrubou Golias. É tu nas mãos do Senhor. É uma bomba atômica nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor, um homem desse é para lá do que o El Ninho. O El Ninho não chega nem aos pés. É pior do que a bomba de Hiroshima. Nem a Noruega tem um jogador igual a esse na sua seleção. Nem a Noruega tem um igual a ti. Pá, 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 pá.
Ah, se nós tivéssemos mais tempo, se tivesse mais tempo eu continuaria mais. Se tivesse mais tempo eu segurava a peteca por mais uns 40 minutos ainda, viu, Osmar? Porque eu não sei se é a terra que vai subir ou se é o céu que vai descer. Mas de algo eu tenho certeza, algo está para acontecer. Quem pudesse assentar um pouquinho, nós já estamos no encerramento. Vamos honrar o Senhor com os dízimos e as ofertas e logo em seguida encerraremos. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor enquanto recolhemos os dízimos e a oferta da casa do Pai. Eu ouvi um som do rei ao entrar, e eis que ele veio com fogo batizar. Vai surgir algo novo, e como flecha vem rasgar o meu interior. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Eu ouvi o som do rei ao entrar, e eis que ele vem com fogo batizar. Vai surgir algo novo, e como flecha vem rasgar o meu interior. Vai surgir algo novo, e como flecha vem rasgar o meu interior. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Não me deixe ficar sem o teu tocar, não me deixe ir sem eu te sentir. Não
me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe sem eu te sentir. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe sem eu te sentir. Não me deixe ficar, não, não, sem o teu tocar. Não me deixe sem eu te sentir. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe sem eu te sentir. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe sem eu te sentir. Aleluia, Senhor. Que a tua glória e a tua majestade esteja sobre nós hoje e sempre. E agradeço a oportunidade. Ai, 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 ai. Vai começar agora. Vai começar agora. Vai começar agora. Vai começar agora. Eita, estamos já encerrando. Mas quem precisar chamar o Uber, já pode chamar o Uber. Pode chamar o Uber aí já, viu? Quem precisar de uma, pode chamar o Uber. Estamos encerrando. Pode chamar, é sério. Chama. Pode chamar. Estamos encerrando. Pode chamar, viu? Anda Kavassamaya. Ei, Shemadaka. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Deus Filho, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Quem crê diz amém. Deixa eu ver onde foi que acabou aí. Aliás, deixa eu ver onde foi que não acabou aí ainda, velho. Onde é que não acabou, hã? Abençoa os dízimos e as ofertas da tua casa, Senhor. Multiplica 100 vezes mais, em nome de Jesus. É para o mantimento da tua obra. Eita glória, está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu dízimo e a sua oferta. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória.
Quem tiver acesso da glória, da glória. Quem tiver acesso da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Da glória, da glória, da glória, da glória.